Bom, galera, nesta videoaula nós vamos construir duas funções para calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Uma vai ser construída, implementada de maneira iterativa e outra de maneira recursiva. Nós vamos então comparar o tempo de resposta de cada um e ver a otimização que foi feita. Depois nós vamos implementar aquela utilizando o resultado da otimização da equação de recorrência do nosso vídeo de matemática finita. Depois vocês deem uma olhada aí. Então vamos lá. Vou criar aqui um arquivo. Vou utilizar a linguagem C. Vou chamar isso aqui de Fibonacci recursivo. Bom, para quem não sabe, a equação de sequência de Fibonacci é aquela composta por números que são definidos através de uma soma. Essa soma é justamente a soma dos termos anteriores, dos dois termos imediatamente anteriores. Portanto, se eu quero o enésimo termo da sequência de Fibonacci, eu tenho que saber quem é o primeiro o termo que vem logo anteriormente a ele, e somar com o termo que vem imediatamente anterior ao anterior. Assim, eu vou ter que, sabendo como isso aqui é uma equação de recorrência de ordem 2, eu preciso saber os dois primeiros termos. Então, eu preciso já ter em mãos os termos iniciais, que são justamente 1 e 1. Assim sendo, o próximo termo será a soma desses dois anteriores, 1 mais 1, 2. Depois eu vou ter a soma desses dois aqui, anteriores, 1 e 2, portanto o próximo termo é 3. O próximo termo será então 3 mais 2, somados, que dá 5, 8. 5 mais 8, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34. Opa, 34. 34 mais 21 dá o que? 55, 55 mais 34, 89 e assim vai. É così via, como dizem os italianos. Bom, vamos deixar isso aqui apenas como referência pra gente. Em C nós vamos ter que incluir uma biblioteca chamada stdio.h, que é justamente de Standard In-Out, ou seja, entrada e saída padrão, porque nós vamos fazer alguns testes e vamos precisar da entrada do usuário, então vamos precisar dessa biblioteca aí. Vamos lá, vou criar uma função que eu vou chamar de Fibo. Essa função Fibo, por sua vez, vai me retornar um número inteiro. Todos os termos na sequência de Fibonacci são números inteiros, e é fácil de provar isso, ter números, pois mas não vem o caso agora, né? Nessa videoaula. Bom, essa função ela vai ter que receber o valor n, também inteiro. Por que inteiro? Porque esse número aqui, n, vai ser só para me dizer a posição de qual número da sequência de Fibonacci eu vou querer. Se eu quero, sei lá, o sexto termo aqui é 8, eu vou botar então meu n igual a 6, eu quero o sexto termo, aí ele vai procurando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, opa, sexto, o sexto é 8, ele retorna para você o número 8. Então eu preciso dessa informação que é passada nesse parâmetro aqui. Bom, vamos lá. Qual o raciocínio? O raciocínio vai ser basicamente o mesmo que está aqui, pois uma das grandes vantagens da implementação de equações de funções recursivas é essa facilidade de implementar. Em geral são mais fáceis porque é a própria aplicação matemática, da definição matemática da função. Então eu vou querer que ele me retorne, em algum momento da missão, eu vou fazer com que ele me retorne isso daqui, o f de n, que vai ser justamente o f de n menos 1 mais o f de n 2. Só que obviamente vamos colocar isso aqui na sintaxe própria da linguagem C, né? Bom, eu preciso de um início, porque a implementação de uma função recursiva vai fazer chamadas a ela mesma. Então ela vai criando uma pilha de resultados e vai depois utilizar esses resultados, né? Vai tipo voltando até encontrar o resultado final. E eu preciso ter um fim, senão ela vai ficar chamando ela mesma infinitamente. Essa chamada a si própria eternamente não é algo, né, eternamente para nós. Então vamos definir que se o usuário passa aqui o parâmetro do n, usuário, que é o primeiro termo, tirar esses parênteses aí. Se ele passa n igual a 1, ele quer o primeiro termo, então ora, me retorne 1. Pois a gente sabe que o primeiro termo é 1. Por sua vez, se o n for igual a 2, ou seja, o usuário está querendo saber quem é o segundo termo da sequência de Fibonacci, então ele também vai me retornar 1, pois o segundo termo também é 1. Poderia colocar isso aqui numa condicional só,
Poderia se eu utilizasse esse símbolo especial aqui do i comercial, mas vou deixar separado que é mais fácil de entender assim, mais didático. Para quem está começando agora, fica melhor de entender. Agora, se ele pede o primeiro, retorna 1. Se pede o segundo, retorna 2. Eu não vou fazer infinitos if, obviamente. Eu só preciso definir esses dois primeiros aqui. Se ele pedir o primeiro ou o segundo, retorna 1. Mas se não, se ele não pedir nem o primeiro nem o segundo, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar a própria função fibo. Então, olha só, essa fibo é a função que eu estou criando agora. Ela faz chamar dela mesma. Fibo de quê? De n-1. Mais o fibo de n-2. O que é que eu estou fazendo aqui? Olha, imagina que o usuário pediu aí, sei lá, o quinto termo da sequência. O quinto termo aqui é assim. Para eu calcular o quinto termo, eu tenho que saber quem são os quarto e terceiro termos. Para eu saber quem é o quarto, eu tenho que saber quem é o terceiro e segundo termo. Para eu saber quem é o terceiro, eu tenho que saber quem é o segundo e quem são o primeiro. E o segundo e o primeiro já sei. Então, o que o programa vai fazer, ele vai voltar, ele vai avançar bem muito na sequência de Fibonacci para descobrir os termos. E depois que ele descobrir, ele volta, utilizando os resultados que pegou, e te dá o resultado final. Então é um processo um pouco desgastante até para o computador, ele vai ter mais trabalho fazer assim. Mas é isso aí, o raciocínio é basicamente esse. Então vamos só testar aqui, criar uma função main para testar. Eu vou utilizar a função scanf, função essa que serve para pegar dados do usuário, né, ler do console. Então eu vou ler um número inteiro, %d, e atribuir a uma variável n. N não, eu vou colocar aqui m, para vocês não pensarem que tem que ser o mesmo nome dessa variável aqui, não precisa. Então, vou colocar aqui scanf. Lógico que esse m tem que existir, tem que declarar ele aqui em cima, e ele vai ser do tipo inteiro. Até disse aqui que é %d, é do tipo inteiro, então vai ser a variável int m. Então, o que o nosso programa aqui está fazendo? Quando eu botar lá, ele vai ficar esperando eu digitar alguma coisa. Quando eu digitar alguma coisa, que ele está esperando que seja um número inteiro, ele vai pegar e jogar aqui nessa variável m, vai guardar aí. Mas isso não se interessa, eu quero que ele nos imprima, portanto, a opção printf, o enésimo termo. Ele vai dizer, olha, o %d, vou colocar assim, termo da série de Fibonacci é %d. E aqui eu vou ter que definir o que são esses %d. Esse primeiro %d aqui, o número inteiro, vai ser justamente o m que o usuário digitou. O usuário digitou 5, ele vai dizer que o quinto termo da sequência Fibonacci é %d. Esse %d será o que? Será justamente o que a função fibo me retorna, função fibo de m. Portanto, ele vai calcular aqui qual é o enésimo termo que o usuário está pedindo da sequência Fibonacci e vai imprimir aqui. Permita-me dar um /n aqui só para ficar mais organizado quando formos imprimir. Então, vamos compilar agora, construir o projeto e rodar. Pessoal, ele está esperando aqui uma entrada. Eu vou digitar aqui, sei lá, para ele ver. Ele retornou que o primeiro termo da sequência de Fibonacci é 1. Tá certo, né? Sabendo que o primeiro termo é 1. Vamos rodar novamente e pedir o segundo termo. Está dizendo que o segundo termo da sequência de Fibonacci também é 1. Beleza, por enquanto está tudo certo. O terceiro termo será 1 mais 1, tem que retornar 2. Vamos ver. Beleza, o terceiro termo da sequência de Fibonacci é 2. Também está certo. Vamos calcular agora o quinto termo. O quinto termo é 5. O quinto termo da sequência de Fibonacci é 5. Então está funcionando aparentemente, né? Assim está tudo certo. Vamos pedir agora o décimo termo da sequência. Nem sei quanto é. 55 o décimo termo. Então, vamos conferir aqui nosso. Eu tinha feito antes, então. De fato, aqui ó. O décimo termo é 55. Eu não vou me preocupar agora em implementar aquela exceção, tipo quando o usuário digitar um número negativo, eu quero, sei lá, o menos quinto termo, não tem como pegar um número negativo. O número ordinário são positivos sempre. Também não posso colocar o zerésimo termo, alguma coisa assim, não existe essa posição, é do primeiro para lá. Então, você pode depois implementar aqui e melhorar essa sua função, tratar dessas exceções, né? Se o for igual a zero, aí você faz um tratamento especial para ele, mas não vem ao caso agora. O que importa é esse raciocínio aqui, está funcionando. Mas a função de Fibonacci, sequência de Fibonacci, ela cresce muito rapidamente, muito mesmo, assim, exponencialmente. Assim, se eu pego, se a gente olhar aqui os primeiros 6 termos da sequência de Fibonacci, são números pequenos, de 1 a 8. Se você for olhar, por exemplo, do 10º ao 20º, já são números consideráveis, são números bem maiores. Do 50º ao 70º,
já é uma diferença muito maior. Se você for pedir o centésimo termo da sequência Fibonacci, é um número gigantesco que nem vai caber na variável int, que suporta 4 bytes. Isso não é um caso agora que é estrutura de dados, mas existe um limite para cada variável. Então, o inteiro tem o seu limite. Vai chegar um momento que tem um número inteiro tão grande que não vai caber numa variável inteira. Então, seria bom que nós, em vez de int, colocássemos long int, que vai me tornar um número long, cabe bem mais coisa. Vamos botar assim, um número bem maior. A diferença é que agora ele não vai me retornar um inteiro, sim um long int. E aqui, que eu tenho que mudar aqui, não posso pedir para imprimir %d sim li, que é um long int. Só isso. Então vamos pedir aqui o 20º termo na sequência Fibonacci. 6.700, olha só, é um número bem grande. Então vamos pedir aqui o 30º termo. O 30º termo é 832.040. 45º termo na sequência Fibonacci. Para ele calcular o 45º termo, ele vai ter que saber o 44º e o 43º. Para saber o 43º, vai ter que saber o 43º, o 41º, e assim sucessivamente até chegar no primeiro termo de sequência. E daí ele volta. Ele sabe o primeiro é 1, o segundo também é 1, e com isso ele pode calcular o terceiro termo. O terceiro termo vai ser a soma dos dois primeiros. Sabendo o terceiro e o segundo, ele calcula o quarto. Sabendo o quarto e o terceiro, ele calcula o quinto. Assim vai até chegar no 44º. No 44º, ele já vai ter o 43º, e calculando o 44º, e usando o 44º e o 43º, ele calcula o 45º termo que foi solicitado aqui. Está vendo que está fazendo um tempo demasiadamente grande. Olha só, ele levou 44 segundos para achar esse número aqui enorme. É realmente um tempo muito exagerado. Se esperar 44 segundos, tudo bem que aqui o Codebox ele conta também o tempo que eu levei para digitar, mas levando em conta que eu digitei em menos de um segundo, boa parte daquele tempo aí foi processando. Então olha só, vamos agora implementar a função Fibonacci iterativa. Vou salvar aqui. Bom, vou aproveitar o código aqui, já que isso é muito parecido. O resto dele que vai mudar só o interno da função, a função Fibo, que agora também vai receber um valor n, também vai me retornar um long int, só que a implementação dela é diferente. Vou utilizar um laço. Como vai ser esse laço que eu vou utilizar? Bom, reparem o seguinte, pessoal. O raciocínio vai ser esse. Eu vou copiar esse daqui pra cá. Olha só, imagine que eu tenho 3 variáveis, A, B e C. Okay? Imagine o seguinte, deixa aqui separado. Você tem os primeiros termos, 1 e 1. Vou ter uma variável A apontando para o valor 1, variável B, o valor 1. Eu sei que não vai ter valor por enquanto. Mas eu vou definir esse C como sendo a soma do A mais o B, ou seja, os dois anteriores a ele. Então ele vai ver, o A vale 1, o B vale 1, portanto o C vale 2. E aqui ele vem e atribui o valor 2 ao número, à variável C. Só que feito isto, agora eu vou fazer avançar esse grupinho aqui. Esta variável C volta a ficar sem valor temporariamente, assim, entre aspas. Ela só vai perder o valor quando receber um valor novo, mas para esse raciocínio, vamos dizer que ela vai perder o valor, vai ficar sem valor de novo, e o B vai receber o valor dela. O B, que está com valor 1, vai ficar com valor 2, então o B vem para cá, no lugar do C. E o A, que está com valor 1, vai continuar com valor 1, mas ele vai perder esse 1 aqui para pegar o 1 do B. Então eles vão trocar. O A recebe o valor que estava no B, o B recebe o valor que estava no C, e o C volta a ficar sem valor. De uma forma bem, a grosso modo, seja assim. Então é como se isso aqui andava. Eu tenho 1 e 1, com isso ele pode calcular o B, que é 2, calculou, avança. Então agora o A que vale 1, o B vale 2 e o C voltou a ficar sem valor. Aí bom, C eu sei que é o A mais B, então será 1 mais 2 e portanto o C vale 3. Calculou,
andou novamente. O A trocou de valor com B, ficou com o valor do B que é 3. O B trocou de valor com C, ficou com o valor do C que é 3. E o C está sem valor nenhum. Ora, mas eu sei que o C é o A mais B, então será 2 mais 3, portanto o C agora vale 5. Calculou, andou. Então A vale 3, B vale 5, C vale 3 mais 5, que é 8. Calculou, andou novamente, e assim vai. O C será 5 mais 8, que é 13. E pode ver, nós estamos conseguindo a mesma sequência de Fibonacci aqui, ó. Então esse será o raciocínio. Essa variável A eu vou chamar de variável anterior. O B será a posição atual. Por que eu estou chamando de anterior? Porque é para onde eu vou estar olhando aqui. O A vai ser a variável que está antes do B, anterior a ela. O C é a variável depois do B, que eu vou conseguir através da soma do A mais o B, então será a variável que eu chamo de próximo. E o B será a variável atual, para onde eu vou estar sempre olhando. É o B que eu vou retornar. Se o B aqui é 8, então é porque é esse termo que eu vou querer. É o termo que eu vou retornar. Ok? Então vamos deixar isso aqui apenas como referência, comentar aqui. E vamos começar a implementar, ok? Bom, nós vamos criar um laço. Um laço pode... Qualquer laço, eu vou usar o laço for, mais simples. Mas antes vamos primeiro declarar essas nossas variáveis. São todas inteiras, então int anterior, int atual. Poderia declarar tudo numa linha só, mas só porque é mais fácil assim mesmo. Mais didático, mais intuitivo, mais simples para quem está começando, então deixa separado. Então, criar essas três variáveis. Eu vou criar um laço, que eu disse que é o for. O for precisa de um contador, eu vou chamar de i. Dependendo da versão de C que você está utilizando, dependendo da sua IDE, enfim, pode dar algum problema de você declarar aqui dentro, int i. Essa versão aqui vai dar trabalho comigo, esse problema. Então, para evitar isso, eu vou declarar fora. Fora sempre dá certo. Declarando a variável i, vai ser só o meu contador do laço aqui. Que i vai começar de 0, ou de 1, dependendo do raciocínio, e i até n. Enquanto i for menor que n, i mais mais. O que eu estou dizendo nesse laço? Eu tenho a variável i, que começa de 0, e está indo até n. Está sendo incrementado de 1 em 1, até enquanto ele tiver um valor menor que n. Isso aqui vai ser verdade, e portanto ele vai executar o que está aqui dentro desse laço. Ele vai rodar isso aqui essas n vezes. Só que é o seguinte, eu estou considerando os dois primeiros sequências de Fibonacci como 1. Então aqui eu devo começar com 1. Por quê? Porque assim, há quem diga que os primeiros termos de sequência de Fibonacci são 0 e 1. Mas como estamos considerando como 1 em 1, o primeiro termo será 1. Então vamos lá. Eu sei que a variável próxima será igual ao que? A variável atual mais a variável anterior. O valor que o próximo terá vai ser o valor que o anterior tem mais o valor que o atual tem. Mas poxa, o anterior e o atual não tem valor nenhum. Nós temos que definir, porque senão vai dar um erro muito doido. Ele vai pegar uma posição de memória e colocar aqui em próximo. Então vai dar um valor completamente anômalo. Então eu tenho que definir. O anterior vai ter um valor aqui do 0. E o atual, o valor começa do 1. Assim o próximo vai ter valor 0 mais 1, que é 1. Então eu vou ter os primeiros termos na sequência de Fibonacci, que é 1 em 1. Ok? Vai ter 1 em 1. Então tem que fazer aquela troca. O anterior vai receber o valor que estava no atual. E o atual vai receber o valor que foi calculado agora no próximo. Então, assim sendo, diferente desse aqui, o C não vai ficar em algum momento sem valor. Na verdade, ele é o primeiro a receber o valor assim, neste cálculo. Ele vai perder esse novo valor quando receber o valor desse novo cálculo aqui. Então não é que ele fique sem valor, ele vai trocar apenas de valor. Mas essa representação gráfica aqui é apenas para vocês visualizar esse movimento do A, do B e do C, ok? Acho que ficou bem claro, então o raciocínio é esse. Sendo assim, eu quero que ele me retorne, só que ele retorne o que? O A, o B ou o C, o anterior, o atual ou o próximo. Porque qualquer que ele me retornar será um termo na sequência de Fibonacci. Só que eu quero o termo correto, eu quero o enésimo termo, então eu quero que ele retorne o atual, o B. Se eu coloco para ele retornar o anterior, ele vai me tornar o valor do A. Então eu não vou calcular o enésimo termo, vai calcular o enésimo menos um termo, o anterior ao enésimo que o usuário pediu.
E se eu colocar para ele me retornar o próximo C, ele vai me retornar o do n mais 1 ésimo. Ou seja, ele vai me retornar o próximo, o que o usuário pediu. O usuário pediu o quinto, ele me retorna o sexto. Não é isso que eu quero. Então, você me retornar o B, que é o valor atual. Portanto, retorne a variável atual. Bom, novamente a mesma coisa, vai ler um inteiro, vai me retornar. Agora, fazer os testes, ok? 1 retornou 1. Primeiro termo sequência Fibonacci é 1, beleza, tá certo. Segundo termo sequência Fibonacci também é 1, calculou, tranquilo. Terceiro termo é para dar 2, ele calcula e deu 2. Então, aparentemente tudo certo, né? E de ficar, o raciocínio é esse. O quarto termo é 3, o quinto termo é 5 também. Então vamos calcular o décimo termo. A gente viu que era 55 já, né? Então, 55. Tá funcionando, maravilha. Vamos agora calcular o 45º. Olha só, ele calculou em menos de meio segundo, ó. Deu 0,569. Que é menos porque ele considera o tempo, que os milissegundos que eu levei para digitar. Então, na verdade, ele levou menos de 0,569 segundos, menos de meio segundo, para calcular esse número enorme. Nós vimos que na Fibonacci recursiva, o 45º termo ele levou muito tempo. Então, é basicamente essa a diferença. Vendo aí que está uma melhora bastante, né, considerável, utilizando a função iterativa no lugar da recursiva, mas essa iterativa ainda não é tão boa quanto aquela conseguir com a otimização da equação de recorrência da sequência Fibonacci. E vocês dão uma conferida no próximo vídeo e nós vamos implementá-la na continuação dessa videoaula que vocês veem acompanhando no próximo vídeo, beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, acessem Snatic, lugar estante. É isso aí, abraço.